Meu amigo Felipe, prazer em tê-lo aqui conosco, viu? Amém. Seja muito bem-vindo. Te entrego nas mãos os nossos muitos jornadeiros que estão nos acompanhando no chat e também no Facebook, tá bom? Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar compartilhando com você a palavra de Deus. É uma oportunidade que nós temos e eu gostei de ter de jornadeiros, né? Jornadeiros. E nós fazemos jornadas de oração, é extremamente essencial para a nossa vida como cristão, né? Para que a gente possa conseguir revitalização, possa conseguir renovar as nossas forças, nos conectar com Deus. E o tema que a gente vai conversar essa manhã é um tema muito especial. E eu já queria pedir de antemão que você já abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8. Deixa ela aberta em Provérbios 8, que é exatamente aí que a gente vai passar os próximos minutos, tá bom? Enquanto você abre em Provérbios, capítulo 8, o pastor já me apresentou. Me chamo Felipe, estou aqui na Bahia, mas sou cearense. Então, eu fiquei muito feliz de ver muitos cearenses aí nos acompanhando, não só no ao vivo, mas também alguns ainda vão acompanhar no gravado também. Eu pude ver algumas jornadas anteriores e fico muito feliz, tá? Amigos, o tema da nossa conversa essa manhã é um tema que mexe muito comigo, porque eu tenho um tipo de pensamento, de raciocínio, que às vezes eu não consigo muito acompanhar quando a gente fala muito no subjetivo, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar com alguém sobre Deus, nós dizemos assim, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ter mais comunhão com Deus, você precisa sentir a presença de Deus. Tá, ok, mas e como é isso na prática? Né? E como é isso de forma prática, palpável? O que eu posso dizer para ti que possa te convencer de que você precisa ouvir a voz de Deus? Porque é fácil. Eu vi até aqui a você e dizer assim, amigos, nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que fazer isso porque Deus precisa se manifestar em nós. Isso é lindo demais. Eu não estou, de forma nenhuma, ignorando essa informação. Mas o que eu estou te dizendo é que muitas das vezes a gente precisa de coisas práticas, tá? A gente precisa de orientações práticas. E é por isso que uma jornada de oração como essa é extremamente essencial, porque aqui a gente aprende de forma prática. Senhor, eu tenho que acordar para os amigos de Rondônia às 5 da manhã para acompanhar a jornada, para os amigos do horário de Brasília às 6 da manhã para acompanhar a jornada, porque essa é a forma prática de eu me conectar com o Senhor. Essa é a forma prática de eu entender quem é o Senhor e o que o Senhor pode fazer por mim. Então, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero saber que eu tenho irmãos em outros lugares que estão orando por mim também, que eu posso colocar meu pedido ali. Isso é prático, tá? E por que eu estou falando de praticidade? Porque quando a gente vai para o livro de Provérbios, é um dos livros mais práticos da Bíblia. E essa semana, até estudando sobre Provérbios, eu vi um comentário que eu achei fantástico. Provérbios é o único lugar na Bíblia, um dos únicos, na verdade, que talvez Eclesiastes, talvez algumas partes de Eclesiastes, mas Provérbios, sim, certeza, é o único lugar da Bíblia que, se você tirar um versículo do contexto, ele vai dizer a mesma coisa, né? Ele não vai perder ali a informação. Então, eu quero te dar um conselho prático. Se você quer entender o que Deus quer para a sua vida, leia Provérbios. É prático. Eu gosto sempre de começar minha leitura, meu estudo anual da Bíblia, né? Minha leitura bíblica anual, pelo livro de Provérbios. Porque Provérbios, ele me ensina o que eu tenho que fazer de forma prática. E eu estou fazendo essa introdução para você entender o tema da nossa conversa. A pergunta é, por que eu tenho que ouvir a voz de Deus? Por que eu tenho que ouvir Deus falar comigo? Eu já tenho a Bíblia para me orientar, eu já tenho excelentíssimos pastores que pregam divinamente bem, eu já tenho tanta coisa que me orienta, por que eu tenho que ouvir Deus falar? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta dentro desse tema. Você já ouviu Deus falar com você? Seja sincero, em algum momento você parou em suas orações, em suas meditações, em seus momentos de conversa com Deus, ou em seus louvores, ou numa simplicidade qualquer da vida, em algum momento você parou e disse, opa, Deus está falando comigo. O que ele está dizendo? Eu lembro muito da experiência de Samuel, e às vezes eu não entendo
como que a gente consegue ainda confundir a voz de Deus com a voz dos homens. Mas aí eu lembro que ele confunde a voz de Deus com a voz de um homem de Deus. E aí as coisas ficam um pouquinho mais calmas de compreender. Porém, ouvir a voz de Deus, eu tenho que ter uma motivação para poder ouvir a voz de Deus. Há um versículo na Bíblia que diz: não te é natural buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Não é natural, a gente tem que se esforçar por elas. Mas vamos para Provérbios, capítulo 8, que você já está aí com ele aberto. Eu quero te dar algumas razões. Na verdade, 4 razões específicas. Nós vamos ler 4 versículos somente. E eu vou citar ali o contexto dos versículos, mas nós vamos ver apenas 4 razões pelas quais eu devo ouvir a voz de Deus, porque a minha intenção esta manhã, a nossa conversa nesta manhã, é te convencer por que você tem que ouvir a voz de Deus. Muitos vão pensar assim: mas eu já sei que eu tenho que ouvir a voz de Deus, Felipe, eu não preciso ser convencido. Por que você está dizendo isso? Porque você vai perceber que o que o Espírito Santo faz neste capítulo é algo extremamente diferente da imagem que a gente costuma ter de Deus. Eu tenho um problema gravíssimo quando a gente fala sobre a subjetividade da crença, né? Essa forma teórica demais de uma crença, que é o quê? Que às vezes eu coloco Deus num patamar que ele não está. Eu digo assim: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para ir até onde o Senhor está, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho. Mas às vezes essa imagem parece que Deus está parado lá em algum lugar, dizendo assim: amigo, a fila está grande, te vira aí para chegar aqui. Tem muita gente querendo falar comigo, tem muita gente querendo ouvir minha voz. Se você não se esforçar, se você não fizer a sua parte, você que vai passar por um problema. Só que, na verdade, capítulo 8 de Provérbios, ele me dá uma imagem completamente diferente de Deus. Disso aqui que eu estou falando. Versículo 1. Veja o primeiro versículo que a gente vai ler, capítulo 8, verso 1. Espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta aí ou acessada pelos seus meios eletrônicos. Capítulo 8, versículo 1, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, tá? Se você quiser acompanhar. E ela diz assim, ó: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Abre um parênteses bem grande. Em muitos lugares no livro de Provérbios, quando você lê a palavra sabedoria e ela for denominada a alguém ou destacada para um ser, para alguém que está fazendo algo, em quase 90% das vezes é o Espírito Santo falando, tá? Então, aqui no capítulo 8 é o Espírito Santo falando, só para você já entender. Então, não clama porventura o Espírito Santo e o Espírito Santo não faz ouvir a sua voz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aos que são pais e mães que estão aí acompanhando a gente, que têm seus filhos, você já teve que gritar alguma vez para chamar seu filho? Para chamar o seu filho, a sua filha para vir para casa? Uma das últimas memórias, lembranças que eu tenho da minha avó, estava passando alguns dias com ela, e era mais ou menos umas 10 e pouco da noite, e eu estava no meio da rua ainda com meu primo, brincando com algumas crianças da rua, e eu lembro que ela saiu, foi até a porta e começou a gritar nossos nomes: Felipe, Carlos, venham para casa, é perigoso. A gente lá na esquina, bem longe, brincando, nem dando bola. E ela de novo gritando: Felipe, Carlos, venham para casa, é perigoso. Dá uma olhadinha no versículo 2, no verso 3. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. E é aqui que eu quero que você pense bastante na primeira razão. O Espírito Santo está gritando por você. Você consegue entender essa situação que um Deus poderoso, um Deus onipotente, precisa gritar para que eu e você escutemos a voz dele? Na verdade, quando a gente fala de praticidade, muita gente pensa que é somente eu e você que vamos atrás de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus também está indo atrás de você. Sabe por que eu tenho que ouvir a voz de Deus? A primeira razão é porque Deus está falando. Se Deus está falando, eu tenho que parar para ouvir. Como eu mencionei a história de Samuel, por exemplo, ele depois vai contar para ele: ô Samuel, faz o seguinte, próxima vez que você ouvir isso, é simples, responda assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Por quê? Primeira razão simples, porque ele está falando. Se ele está falando, eu tenho que prestar atenção. É um sinal de respeito.
Tem alguém importante falando comigo. Tem um Deus falando comigo. O meu Deus está falando comigo. Então, eu tenho que parar para ouvir. Essa é a primeira razão. Eu quero que você guarde na sua imagem essa cena. Deus está gritando o teu nome. Deus está procurando por você. E a Bíblia diz assim, ó, nas encruzilhadas, nas portas, nas ruas, em todos os lugares, ela está te procurando para achar você e falar com você. Segundo lugar, onde a gente encontra uma razão, ainda em Provérbios capítulo 8, eu quero que você veja agora o versículo 6, tá? O Espírito Santo vai te dar uma segunda razão pelo qual você tem que ouvir a voz dele. Capítulo 8, versículo 6, diz assim, ó: ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. A partir de agora, o Espírito Santo começa a argumentar comigo e com você para dizer o seguinte: olha, eu não estou somente gritando por você porque eu quero atenção. Não, eu não sou alguém que está preocupado com atenção. Eu sou alguém que está preocupado com você. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te dizer coisas excelentes. Dentro desse tema, você já foi para alguma reunião, para alguma atividade, para algum momento ali em que alguém estava falando e você percebeu que parecia uma perca de tempo, que o que estavam falando naquela atividade, naquela reunião, ou aquela pessoa que estava falando com você, estava falando coisas que não influem nem contribuem, que você não ia levar de nada, e você ficou, meu Deus, eu tenho que sair dessa situação, não aguento mais fulano de tal, falar tanta coisa, tanta água, né? A gente pode dizer isso no Nordeste, está falando muita água, é quando alguém fala coisas que não tem importância. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo o seguinte: amigo, olha aqui para mim, o que eu vou dizer para você é uma coisa excelente, coisas retas, coisas boas. Tudo que eu falar para você aqui é algo relevante. É por isso que eu lembro que quando criança eu ouvia muito as pessoas da igreja dizerem assim: olha, todo sermão é importante, independente de quem esteja pregando. Todo sermão é importante. Eu comecei a pregar na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Eu entrei na igreja com 11. E eu lembro que, quando eu pregava, eu olhava para uma igreja lotada com seus 100 e poucos membros, e todo mundo vidrado, olhando assim para mim, e eu, meu Deus do céu, o que eu estou dizendo? Será que o povo está achando alguma coisa? Eu tenho que prestar atenção no que o Espírito Santo está me falando, porque é coisa excelente, é coisa boa, vai fazer bem para mim. Primeira razão pelo qual eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele está falando. Se ele está falando, eu tenho que parar para ouvir. Versículo 1. Versículo 6 é a segunda razão. Por que eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo? Porque ele está me dizendo coisas excelentes, coisas boas. E são coisas boas, eu tenho que procurar coisas boas. E o Espírito Santo está dizendo para mim: Felipe, eu vou falar coisas boas para você, coisas excelentes. Então, escuta que eu vou falar coisas boas. Versículo 32, capítulo 8. Você vai ver que do verso 6 até o verso 31, o Espírito Santo vai argumentar tudo isso. Inclusive, vai dizer que estava na criação, que estava no momento que era arquiteto da criação. É fantástico. Eu vou deixar isso de lição para casa para você. Você lê todo o capítulo 1. Mas agora vai para o versículo 32, tá bom? Nós vimos o 1, o 6 e agora o 32. O 32, ele diz assim, ó: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. E a gente poderia passar um ano inteiro falando só sobre esse versículo. O Espírito Santo está me dizendo agora o seguinte: meus filhos, parece, eu imagino assim, ele com a mão na cabeça, olhando para a gente, dizendo assim: vocês querem ser felizes? Não é felicidade que o homem busca? Se você perguntar para qualquer pessoa no mundo e dizer assim: o que é que você mais quer da vida? Ele vai te dizer alguns sonhos, algumas atividades, algumas coisas que ele quer fazer, mas em suma, em resumo, ele quer te dizer o seguinte: eu quero ser feliz. A busca pela felicidade é a busca que o homem faz desde o dia que nasce até o dia que morre. Ele quer ser feliz. E o Espírito Santo entra em cena agora te dizendo o seguinte: Felipe, eu quero te fazer feliz. Me escuta. O que eu estou falando é para o seu bem. Eu quero te fazer feliz. Eu fico triste quando às vezes eu escuto alguns sermões de pessoas até mesmo romantizando o sofrimento. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, sim, mas Jesus não termina a frase aí. Ele diz assim: tenham bom ânimo, sejam felizes. As aflições vão vir, elas vão acontecer, mas sejam felizes.
Porque eu venci o mundo. Eu estou dando vitória para vocês. Paulo, em suas muitas cartas, ele dizia assim: alegre-se nas tribulações, como um bom soldado, falou isso para Timóteo, que sofre nas batalhas de Cristo, mas que está feliz, alegre. Não porque está sofrendo, não. Nós não somos masoquistas, dizer, eu estou feliz porque eu estou sofrendo, é bom sofrer. Não, mas porque eu estou com Cristo. E se eu estou com Cristo, eu tenho que ficar feliz. E aí o Espírito Santo entra para dizer o seguinte: filho, se você escutar a minha voz, você vai ser feliz. Só aí a gente vai poder parar toda a argumentação sobre isso. Eu vou ser feliz. Última razão pela qual devo ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Versículo 33. Dê uma olhadinha no verso 33. Ele diz assim, 8, verso 33. É o próximo verso. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeitei. Último motivo para ouvir a voz do Espírito Santo. Seja sábio. Me permita fazer um joguinho de palavras aqui, uma coisa rápida, para a gente compreender essa última parte. Quem está falando comigo é a sabedoria, o Espírito Santo. E ele diz que se eu ouvir, eu vou ser sábio. Sábio é alguém que tem sabedoria. Se for para o português, é bem simples. Sábio é alguém que tem sabedoria. Onde a sabedoria habita nele. Esse homem é sábio. Parece algo bem subjetivo de ver, mas aí Paulo entra em cena e diz assim: cuidem do corpo de vocês, porque ele é templo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. E a gente pensa que essa é uma ideia somente de Paulo, mas Paulo, na verdade, estava lembrando até mesmo de pregações anteriores de Salomão. E Salomão dizendo o seguinte: se vocês deixarem a sabedoria habitar em vocês, vocês vão ser sábios. E aqui o Espírito Santo diz assim para a gente: ouve o meu ensino e você vai ser sábio. E você vai adquirir sabedoria. Isso é o mais alto momento ou clímax da vida do cristão. É ser sábio. Porque aquele que é sábio, ele tem a sabedoria. E se a sabedoria é o Espírito Santo, aquele que é sábio tem Deus em sua vida. É por isso que eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que eu tenho que ouvi-lo todos os dias na minha vida. Só para a gente encerrar o capítulo, o versículo 34 diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Sabe o que ele está dizendo agora? Olha aqui para cá. Os homens que estão esperando pela minha voz, esses homens são felizes. Os homens que estão esperando para que eu fale com eles, esses homens são muito felizes. Eles, na verdade, se você comparar os últimos versos que nós lemos agora, o versículo 34 e o 35, e você comparar com os versos 2 e 3, você vai perceber que eles têm uma relação. Porque ele diz assim, olha, nos 2 e 3, eu estou gritando nas portas, nas ruas, ouçam a minha voz. E o 34, ele diz assim, olha, feliz aquele que me espera às portas, às minhas portas. Antes de o Espírito Santo falar, eu já estou esperando ele falar comigo. Antes de Deus falar, eu já estou esperando ele falar comigo. Isso deve ser uma prática na minha vida. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Deus, fala comigo. Essa deve ser a praticidade da nossa vida como cristão. E eu quero encerrar com o último verso de Provérbios. Nós vimos que Salomão passou o capítulo 8 inteiro falando sobre a argumentação que o Espírito Santo tem para falar com cada um de nós. Mas no último verso, ele diz assim, no 36, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Eu sei que você é um valoroso estudante da Bíblia, que você também é um valoroso professor e instrutor de Bíblia, você já ensinou para muitas pessoas sobre Bíblia, e eu sei que você vai saber responder essa pergunta. Qual é o pecado que não tem perdão? Você lembra, né? É o pecado contra o Espírito Santo. Jesus mesmo falou isso para nós, né? E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Na forma mais resumida possível, é não ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo para ti agora o seguinte: aqueles que não querem me ouvir é porque amam a morte. Não é porque o Espírito Santo vai matar as pessoas que não o escutarem.
É porque se nós não escutarmos a voz do Espírito Santo, nós vamos ser atingidos, vamos sofrer, vamos ser pessoas que têm a morte dentro de si. E ele até diz assim, parece que vocês amam a morte porque eu estou tentando oferecer vida para vocês e vocês não querem aceitar. Durante 35 versículos, o Espírito Santo tentou te argumentar por que você tem que ouvir a voz dele. Em apenas um versículo, no 36, ele te diz assim, se você não me escutar, infelizmente, a única pessoa que vai perder é você. A única pessoa que vai sofrer com isso é você. Eu não estou te procurando porque eu preciso de atenção, eu preciso que as pessoas me deem atenção, eu sou um Deus que precisa de adoração. Não. O que ele está dizendo para mim é o seguinte, filho, os únicos beneficiados em ouvir a minha voz são vocês. Eu estou procurando vocês porque eu quero que vocês sejam felizes, que eu quero que vocês sejam sábios, eu quero que vocês tenham coisas excelentes para ouvir, é por isso que eu estou falando com vocês. Mas se vocês não escutarem minha voz, se vocês não escutarem o que eu estou falando com vocês, infelizmente, vocês vão perder. Infelizmente, são vocês que vão sofrer. É por isso que eu corro todos os dias, que eu busco por vocês. Por isso que eu estou nas portas, nas estradas, versos 2 e 3, nas encruzilhadas. É por isso que eu estou gritando. É por isso que eu estou procurando por vocês. Para que vocês escutem a minha voz. Para que vocês sejam sábios, felizes, ouçam coisas excelentes. E ouçam porque Deus está falando com vocês. Para responder a pergunta do nosso tema, por que eu devo ouvir a voz do Espírito Santo? Versículo 1, porque o Espírito Santo está falando comigo. Se Deus está falando comigo, eu devo ter respeito a Ele e falar e ouvir a voz dele, na verdade. A segunda razão pela qual eu devo ouvir a voz de Deus é porque Ele tem coisas excelentes para me dizer. Versículo 6 disse isso. Tem coisas retas para me dizer. A terceira razão pela qual eu devo ouvir a voz de Deus é porque o que Ele vai me dizer vai me tornar feliz. E vou ser feliz se ouvir a voz de Deus. O verso 32 me diz isso. E a quarta e última razão pela qual eu devo ouvir a voz de Deus é porque se eu ouvir a sabedoria falando comigo, eu vou ser sábio. Então, o versículo 33 me ensinou isso. Então, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu não sei como que você vai passar esse dia. Eu não faço ideia do que você vai sair para fazer. Eu vou sair para fazer uma prova agora, né? Mas eu sei que você pode ouvir a voz de Deus em todos os lugares da sua vida. Onde você estiver, até dormindo. Samuel ouviu dormindo. Mas escute Deus falar com você. Escute o que Deus tem para te dizer. E eu tenho certeza que se você ouvir a voz de Deus, você vai ser o único beneficiado. E aí você vai transbordar e beneficiar outras pessoas, claro. Mas Deus quer beneficiar você. Te deixando feliz, te deixando sábio, te ensinando coisas excelentes. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Conversar com Deus. E dizer assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Eu gosto de uma música de Thiago Brulha que ele tem exatamente esse tema. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Preciso ouvir a tua voz. Faça essa oração. Senhor, fala comigo. Como o Senhor quiser, Senhor. Como o Senhor quiser. Só fala comigo. Feche os teus olhos. Vamos conversar com o Papai do Céu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de fazer jornadas de oração. Oportunidades que nós temos de falar com o Senhor. Neste momento, enquanto um ser humano falho e pecador como eu estou falando contigo, tem muitas pessoas também pedindo a mesma coisa, falando com o Senhor e dizendo, Senhor, fala com a gente. Deixa-nos ter o privilégio de ouvir a tua voz. Primeiro, Senhor, nós queremos ouvir porque sabemos que o Senhor está falando conosco. Não foi só no tempo dos profetas, dos antigos, no tempo em que Jesus esteve caminhando sobre essa terra como um ser humano, não somente nessa época, mas hoje. Eu tenho certeza que hoje o Senhor ainda fala com cada um de nós, a tua palavra diz isso. Então, por favor, Senhor, fala comigo. Fala com cada um de nós. Fala com a tua igreja, Senhor. Cada uma das pessoas que estão ouvindo agora este momento, essa jornada de oração, as pessoas que estão aqui precisando de alento, Senhor, de consolo o quanto antes. Nós precisamos de Ti, Pai, de coisas excelentes, de sermos felizes, de sermos sábios, mas acima de tudo nós precisamos de Ti nas nossas vidas. Continua conosco durante este dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Obrigado ao Felipe aí pela linda mensagem. Eu me lembro de uma primeira frase de um hino que diz assim: hei de um dia ouvir a voz de Deus ao chamar-me para o eterno lar, né? Amém. E agora eu lembro assim, para a gente ouvir a voz de Deus nos chamando para o eterno lar, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus hoje em nossa vida, para que ela seja uma voz conhecida para nós no dia que Ele nos chamar para o eterno lar, não é? Amém. Mensagem linda, inspiradora. Abrir a palavra.